Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ProLaborCast, nosso podcast semanal que foi feito com o objetivo de descomplicar o dia a dia do mundo corporativo. E hoje estão vendo uma carinha nova aqui apresentando, né? Mudamos um pouquinho de posições para trazer um conteúdo mais diverso, um conteúdo mais íntimo até, digamos assim, né? Um universo aí que a nossa diretora Solane Leite vai trazer, hoje não como diretora, mas como fonoaudióloga. Olá, eu sou a Amanda Félix, coordenadora do QSMS, né? E hoje a gente trouxe uma convidada aqui especial, né, para falar de um assunto que é muito importante, que é sobre PCV, né? Que é um programa de conservação vocal que é pouco falado, mas é recomendado na nossa NR17, né? É muito legal esse assunto, né, Solane? A gente sempre conversa aqui sobre ele, porque a gente sempre se ouve falar muito sobre o PCA, né? Que é o Programa de Conservação Auditiva, e o PCV é pouco falado. Mas antes de entrar aí no PCV, fale um pouquinho de você, né? Se apresente hoje de forma diferente. Tu vai querer que eu diga quantos anos eu sou formada, não vai? Mas fale um pouquinho aí do seu trabalho como fonoaudióloga, esses muitos anos de trabalho. Alguns muitos anos. Meu nome é Solane Leite e vocês não imaginam como eu digo com orgulho, sou fonoaudióloga. Sempre trabalhei, sempre fui reconhecida muito com audiologia ocupacional. Mas o que pouca gente sabe é que eu também já trabalhei muito mesmo com a questão da voz, da higiene vocal. Tanto com PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, como com PCV, que é o Programa de Conservação Vocal. E é interessante, Raíssa, que eu descobri assim, essa paixão um pouco também pela voz, um pouco não, bastante. Apesar de a minha queridinha é a audição, né? Não posso esconder. Mas a voz é porque eu sempre quis audiologia ocupacional. E quando eu me formei, eu dizia assim, eu vou trabalhar com terapia só enquanto eu junto dinheiro para comprar meu audiômetro. Uhum. Isso, gente, há 30 anos atrás, tá? Há 30 anos atrás. Então, eu comecei a trabalhar com terapia, mas eu era aquela recém-formada, com 21 anos, banqueira, como a gente fala, né? Não trabalhava com tudo. Trabalhava com voz, porque eu gostava de voz. Uhum. E aí, onde começou, que eu comecei a fazer esse trabalho com voz, com impostação vocal, com higiene vocal. E com o passar do tempo, quando eu trabalhei com audiologia, eu descobri que voz também era saúde ocupacional. Nossa. Né? E foi muito bacana, que aí Bom, então, minha paixão é saúde ocupacional, é prevenção, seja ela na voz ou na audição, não importa. E aqui estamos nós para falar sobre isso. O que é que vocês querem saber? Me diga, por favor, o que seria o Programa de Conservação Vocal? Seguinte, assim, eu acho importante uma coisa, sabe, Amanda? As pessoas saberem muito, primeiro, o que é voz. Sim. Né? O que é voz? Certeza. A gente tem a questão da fala, da voz e da linguagem. E às vezes as pessoas confundem principalmente fala e voz. Né? E antes de até dizer o que é fala e voz, é importante vocês saberem o quê? Que originalmente nós não temos um aparelho fonador. Não é estranho, a gente fala, mas a gente não tem um aparelho fonador. Engraçado. O nosso aparelho fonador, ele foi meio que adaptado. Né? Adaptado de uma união do aparelho digestivo e o aparelho respiratório. Né? Então, ele pegou meio que carona em um e no outro e criou-se o aparelho fonador, que a gente chama. E aí, vamos lá. O que é voz? Né? Voz é qualquer som emitido pelas pregas vocais. Algumas pessoas chamam cordas vocais. Uhum. Então, qualquer som que seja emitido, famoso pela garganta, né? Assim, não pela garganta, que a garganta até um pigarro é emitido, tem o som, né? Então, qualquer som é voz. Uhum. A fala é a voz articulada. Entendi. Né? Eu pego aquele som que vem da prega vocal, eu articulo
na região oral, nasal, tudo, na artículo na oral, né? O nasal é ressonância. E eu emito a fala, Entendi. que é uma voz articulada através de palavras. E aí é engraçado, né? Só entrando um pouquinho nesse assunto da fala, porque uma coisa que a gente observa é que, de acordo com o idioma ou de acordo com a região que você fala, por exemplo, eu até comentei um pouquinho antes, né? Que nós cearenses temos uma voz muito anasalada, Sim. né? E a gente tinha comentado que em outros idiomas, conforme a pessoa vai falando, o tom da voz muda um pouco, né? Porque a fala, a forma como é articulado o idioma muda um pouquinho. Sim. Como Muda e muda toda a articulação, né? E aí, depois me lembra que eu vou falar sobre isso, uma coisa bacana. E aí, a voz, a fala e a linguagem. O que é a linguagem? É a intenção de comunicação. E aí, a gente tem a linguagem verbal, né? Que é pela voz e fala. E a gente tem a linguagem, não só pela fala, não só pela voz, mas pela fala também. E a gente tem a linguagem oral, a linguagem do corpo, né, que a gente fala, de expressões, tudo isso a gente comunica. Sim. Então, assim, a gente costuma dar o exemplo o quê? O cachorro, ele tem voz. Não emite um som? Sim. Ele tem voz. O papagaio, ele tem voz e fala. Porque ele repete, se você ensinar ele a dizer até palavrão, ele fala, né? Verdade. Mas o ser humano tem voz, fala e linguagem. Legal. Né? Então, assim, para a gente falar sobre programa de conservação vocal, é muito interessante a gente entender isso, que a gente está falando da integridade da voz. Né? A integridade da voz. E aí tu fala assim, tu falou aí dos idiomas. Isso. E é muito legal que tem muitos fonemas, muitas coisas que tem em outros idiomas que a gente não tem. Sim. Né? Meu esposo, ele gosta muito de aprender francês, né? Se eu disser que ele gosta do francês, ele vai... ele vai brigar comigo, né? Então, ele gosta de aprender francês. Então, a coisa mais difícil para mim foi, e ainda é quando ele vai dizer... A gente fala o quê? Très bien. Né? Eles não, é très bien, très bien. Tem... que é um som que a gente não está acostumado a usar no nosso dia a dia. Um fonema, né? Que a gente não existe na nossa já língua, o inglês, né? aquele que é com a free. Pronto. E quando eu fui aprender inglês, eu dizia pro meu professor, gente, isso aí na fonoaudiologia eu aprendi a tirar essa língua daí. E agora você acredita que eu bote? Mas então assim, isso tudo se trabalha com o quê? Com a articulação, que é a fala. Aí, vamos lá. E deu para entender, né? Mais ou menos o que é fala, voz e linguagem. Sim. Né? E aí a gente vai caminhando, né? Para quem utiliza, eu acho que, entrando nesse caminho aí que você falou, né? Eu acho que a gente vai entrando nos profissionais que utilizam essa linguagem, essa voz e essa fala, né? Principalmente os que utilizam a voz. E aí eles precisam de determinados cuidados. E aí entra o PCV, né? Isso. A voz, ela vai entrando... Eu acho que assim, a voz, ela precisa eu vou fazer hora contigo agora. Na verdade, quem utiliza é todo mundo, né? Mas quem utiliza profissionalmente. Né? Porque tem assim... essa exposição diária, né? Que é o trabalho com a voz. Isso. Porque assim, se a gente parar para pensar, todo mundo trabalha com a voz. Sim. Mas para alguns, a voz é um instrumento de trabalho. Entendeu a diferença? Sim. Né? Quer dizer, trabalhar com a voz, quando a gente fala de PCA, a gente fala muito isso. Que a audição é uma coisa muito difícil da gente trabalhar com a conservação auditiva, porque a pessoa não usa sua audição só no trabalho. Sim, ela usa né? fora. Ela usa fora, ela vai para um forró, ela vai para um pancadão, sei lá como é o nome. E a voz do mesmo jeito. Sim. Ela não usa só no trabalho. Né? Isso. E assim, aí onde vem? Como se faz essa formatação do programa de conservação vocal? Não sei se eu já posso tratar disso ou se vocês têm alguma coisa que queiram perguntar antes. Não, pode ir. Não, quero entender, né, melhor o que seria o programa mesmo. Assim, Amanda, na verdade, a gente não tem na NR17 especificamente falando o quê? De um programa de conservação vocal. A gente fala, eu não lembro
Tu deve saber mais que eu. Em qual artigo, hein? Ou é no artigo, ó. No Anexo 2. No anexo 2 da Pronto. NR17, ele é voltado para os trabalhadores Call de call center, né? Isso. E ele traz um trechinho que eu posso até ler aqui para vocês, que é o item 9.2.1, que ele traz um pouquinho da saúde vocal, né? Os sim. cuidados que a gente precisa ter. Por exemplo, ele diz o seguinte: no sentido de promover a saúde vocal dos trabalhadores, a organização deve implementar, entre outras medidas, a. Modelos de diálogos que favoreçam micropausas e evitem carga vocal intensiva do operador. B. Redução do ruído de fundo, que eu acho que quando você está num ambiente ruidoso, Você tem que falar mais Você alto. tem que A falar gente mais fala de competição alto, vocal, né? a gente fala muito assim. Que é para poder você conseguir transmitir o que você está querendo, né? Falar. E o item C, que é o último, né? Que é o estímulo à ingestão frequente de água potável, que deve ser Acabei de dar um fornecida- gole. Exato. Fornecida pela empresa gratuitamente. Né? Então, Sim. esse é o trechinho. E que é a tão INR pouco, traz. né? Se a gente parar para pensar, porque vocês vão ver agora. Primeiro, a gente fala muito assim, o porquê, já que não tem na NR, já que não tem exigência, por que eu vou fazer? Né? O programa de conservação vocal, para quem trabalha em call center, para quem é professor, para quem trabalha realmente com a voz como instrumento de trabalho, ele reduz demais os problemas de voz. Ele reduz demais os atestados por conta de problemas de voz. Reduz absenteísmo, né? Então, assim, ele aumenta a qualidade de vida, né? Aumenta com certeza a qualidade de vida. Sabe, assim, até a questão do ponto forte da pessoa, naquele momento que a voz sai com mais fluidez, sai com mais... E eu nem tô falando de impostação, eu tô falando apenas de uma questão de saúde vocal, né? Quer dizer, tudo na vida que é saudável, lógico, que é melhor, né? E você trabalhar com essa prevenção é muito bacana, porque aí você evita o problema e não trata de um problema, né? E aí, vamos lá. Então, como eu estava falando assim, ó, programa de conservação vocal. Primeiro, se está na NR17, já se pressupõe que tem um link com a ergonomia, concorda? Sim. Né? Então, assim, tanto como o PCV, eu acho que nenhum dos programas, né, Amanda, que a gente faz no QSMS, nenhum programa é uma única pessoa, é isolada. É sempre uma equipe multidisciplinar. Sempre, né? sempre. Então, assim, como é que funciona? A ergonomista, quando ela vai, a gente sabe que ela faz uma análise muito bacana do ambiente. E no PCV, gente, não existe um padrão, não existe um modelo. Quer dizer, existe o meu, quem quiser, tem um modelo. Mas, assim, não existe na legislação. Eu acho que não sei se... Eu acho que apenas, se a gente parar para pensar, existe o quê? O do PCMSO, que a lei diz algumas coisas que obrigatoriamente tem que ter. São as diretrizes, né, Pronto. que precisa ter naquele documento, naquele programa. Né? E o PCV, o PCA, não tem nem diretrizes. É algo meio, assim, como pensando no objetivo. No objetivo. O que é, né, que é a preservação vocal. O que é que pode ser feito para a gente chegar em ter um ambiente, né, Exatamente. que seja adequado para estar recebendo aquele trabalhador. E com isso está introduzindo a questão da saúde vocal. E aí, o que é que eu sigo? Qual o princípio, né? Minhas premissas, digamos assim, que eu trato tanto do PCV, sempre tratei, tanto o PCV como o PCA. A gente vê a parte do ambiente, tá? A gente vê a parte do trabalhador e a gente vê a parte de medidas administrativas e plano de ação. Plano de ação, acho que todos eles, né, tem que ter. Né? Então, a gente vê esses pontos. Aí, vamos lá. Ah, Solânia, mas o ambiente, uma fono entende de ambiente? Não. Quer dizer, até entende alguma coisa, mas assim, não, exatamente por isso que eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Né? Quando eu vou fazer um PCA, antigamente eu pedia o quê? O PPRA. Hoje o PGR, não é assim? Hoje, se eu vou fazer um PCV, eu preciso do quê? Da análise ergonômica. Mas sempre a análise ergonômica ou eu poderia, por exemplo, utilizar a avaliação preliminar? Sim, pode também. Entendeu? Pode. É assim, Solí, pode fazer sem ter nada de ergonomia?
Pode, mas vai prejudicar a eficácia, vai prejudicar o resultado, Certo. né? Porque, assim, a fono, ela vai tratar a parte ambiente muito de uma forma empírica. Uhum. De uma forma apenas o quê? Raíssa, sua cadeira está confortável? Uhum. Amanda, tá barulhenta aqui o local que você está trabalhando? Uhum. O teu headphone tá te incomodando? Entendi. Sabe assim? Então é uma coisa muito empírica, é diferente de uma opinião profissional, Com certeza. né? Então, assim, o que a gente vai ver no ambiente? Primeiro, assim, por que um ambiente? A nível de mobiliário, porque também, assim, a gente vai e volta, mas assim, eu acho que tá dando para entender, né? Sim. Sim. Assim, eu tenho 3 pontos fundamentais na voz. 3 não, é mais. Não vamos contar, não. Alguns, pronto. Eu tenho postura, tá? Eu tenho a respiração e eu tenho a anatomia e fisiologia da própria prega vocal, Certo. né? Daqui a pouco, quando eu for falando, cada um vão aparecer outros, tá? Mas assim, que eu lembro, eu tenho esses pontos. E isso vai dependendo de pessoa para pessoa, né? Exato. Então, assim, postura. A postura tem muito a ver com essa parte da ergonomia. Mobiliário, de tudo isso. Além disso, a ergonomia no ambiente também, e até no PGR também tem, mas a ergonomia também, a questão do ruído. Uhum. Sim. Como você falou. Se eu tenho que falar bastante, se eu trabalho com minha voz, e eu estou num ambiente ruidoso, vai acontecer o quê? Uma competição vocal. Eu vou competir com aqueles outros sons, barulhos, para que a minha voz seja audível e compreensível. Sim. Vai fazer com que eu tenha que falar de um jeito mais forte. A gente sempre diz mais alto, né? Mas você sabia que é errado mais alto? Então, o correto seria falar mais Forte ou fraco. Alto e baixo quer dizer agudo e grave. Uhum. Mas as duas formas eu estou prejudicando a minha voz? saúde vocal em algum momento? Depende. Aí é onde vem. Por exemplo, porque assim, o que vamos tratar de saúde vocal e qualidade vocal? Eu vou dizer a vocês, qualidade vocal é a característica bem pessoal que você tem da sua voz. Tem gente, eu sou uma, tá? Que eu falar baixo, como a gente diz, né? Que é fraco. Se eu baixar o volume da minha voz, às vezes eu me esforço muito. Uhum. Porque eu tenho um tom de voz mais para eu vou falar alto pra gente, um volume maior. Então, assim, você não pode agredir suas características normais. Eu não posso agredir, mas eu posso mudar? Pode. Aí você tem que fazer uma fonoterapia. Certo. Para que você não faça de um jeito brusco e acabe tendo um calo vocal, acho que vocês já ouviram falar, Já. nódulo, fenda glótica, tem uma série de coisas, mas não vamos entrar nessa seara agora, não. Então, vamos voltando para o ambiente, né, que a gente estava falando. Isso. Então, assim, o que é que vai ser visto no ambiente? A forma da pessoa sentar, os equipamentos que ela tem. Às vezes a pessoa está aqui, vou usar meu celular para você entender, está aqui. Aí ela vai falar o celular e tem que escrever. O que é que ela faz? Não é assim? Isso. Já prejudica a postura dela, né? Também. Olha a laringe aqui. Entendeu? Forçando. Olha a minha articulação aqui, toda desse lado presa, Uhum. né? A respiração, tudo então já prejudica. Né? Então, assim, tudo isso a ergonomista, ela olha. Pra quem estiver só ouvindo, né? Vamos só descrever Ah, aqui o que vai acontecer. É verdade. Vai aí, Raíssa, isso Não, mas é pra quem estiver só ouvindo, né? Alguma plataforma de streaming, a Salônia colocou o celular no ouvido e prendeu, né? Como se tivesse... Com o ombro, né? Prendeu com o ombro, exatamente. E como se estivesse digitando com as outras duas mãos, né? Então, você tá com as duas mãos ocupadas e prende o celular no ouvido, né? Então, você tá prendendo toda a sua articulação, né? Da de um tensão lado. muscular. Tá provocando aí uma inclinação, né? Da laringe, não é isso? Sim. E a sua própria respiração fica mais tensa, né? Por causa da Que tá posição que tá você fazendo uma né? força, né? Para Exatamente. segurar o celular, no caso. Então, assim, a postura é fundamental. E a postura tem a ver com essa parte do ambiente de trabalho. Né? Uhum. Como a gente... verdade. Concordam até aí? Sim. Vem. Respiração. Aí uma coisa muito importante, porque, gente, como é porque cada coisa a gente vai falando e vai lembrando e Vai puxando voltando. outra, né? Como é que eu falei de fala, voz de linguagem? Uhum. Mas não disse como é que é feito, como é que a gente fala.
Quando eu dou palestra sobre audição, eu sempre digo, gente, vamos falar primeiro o que é uma audição normal, para vocês entenderem o que é uma audição com problema, tá? Se tu quiser depois me chamar para falar sobre PCA, eu falo. Não, ó, é o seguinte, a voz, ela é resultado de duas, eu não vou estar falando de nomes anatômicos, nem nomes científicos, não, de dois processos. Um respiratório, que é o ato de expirar, você inspira, e a força da expiração, e o outro, a força muscular da prega vocal em vibrar. Sim. A vibração é que sai da prega vocal, ela é bem assim, gente, ó. É aqui, é desse jeito aqui, é porque eu não consigo abrir e fechar rápido aqui, mas ela faz esse movimento aqui, né, que a gente faz assim, para quem não tá vendo, né, como é. Eu peguei dois dedos e fiquei abrindo e fechando. Isso. Né? É mínimo, não é médio? É o médio indicador. O médio indicador, viu? Batendo no outro. Então, é esse o trabalho. Ela é assim, triangular, realmente. Só que ela é triangular, gente, assim, aqui, sabe aquele pomo de Adão do homem? É isso. Pronto, aquele nozinho é como se fosse a união da prega vocal e elas se abrem e fecham ali para trás, né? De forma triangular. É isso. Tá? Então, assim, é a força muscular. Não tem coisa melhor do que pensar em quê? Numa corda de violão. Quando você faz aquela vibração, não sai o som? Sim. Tá? Aí você... E a respiração, o quê? Tem muita gente que para falar, aí faz assim, ó. Uma vez eu falando com a Raíssa, ela disse assim, é engraçado, a gente que faz natação, a gente aprende que a gente inspira pela boca e solta pelo nariz. Isso. Aí eu vou falar nisso quando eu falar de audição, que isso é para equilibrar a tuba auditiva. Isso. Mas na voz é o contrário. A gente inspira pelo nariz e solta pela boca no ato de falar. Porque se eu for soltar pela boca, se eu for inspirar pela boca e soltar pelo nariz, eu não vou falar. Exatamente. Né? Porque é a saída do ar, o ar articulado, né? Como se fosse esse som que vai saindo articulado e que vai formando a fala. Dá a sensação que a pessoa está cansada, né? Mas tem, ó, existe uma patologia que a gente chama muito de fenda vocal. A maioria das mulheres tem, tá? É uma fenda que tem, é como se a corda vocal não feche muito bem, tá? E fica um triângulozinho lá na pontinha, né? E o ar escapa. Tem gente que tem tanto isso, gente, que tem gente que fala assim, parece que tá falando sempre cansada. Ou então, mesmo que não pareça sempre cansada, mas assim, fala gastando muito ar. Não tem, né? Sim. Não, porque para você falar bem, você tem que ter um controle, eu vou dizer uma palavra bonita, pneumofono-respiratório. Ou seja, é um controle da respiração, da inspiração, da expiração e da articulação, e da, né? Sim. Né? Então, pneumofono-respiratória, tá? Certo. Então, você tem que ter esse controle. Gente, me perdi. Eu tava onde? Qual Não, parte? Mas aí, assim, nessa parte da respiração, o ambiente ele é muito importante. A gente tá falando da questão postural, né? Então, por exemplo, a gente não pode ter uma postura que prejudique a parte abdominal também. Não. Não é isso? Por exemplo, quem trabalha com call center, a gente sempre orienta a não ter fardas muito apertadas, né? Tipo assim, pra eu ouvir falar de voz, eu tive que tirar meu modelador. Eu não podia vir de cinta. Como é que eu vinha de cinta? Falar... A gente olha a voz, você não pode, não dá, né? Então, assim, mas tem gente que vai trabalhar, parece um Robocop. Isso, né? Então, isso prejudica. Querendo ou não, essa parte ambiente, né, influencia muito nessa parte respiratória, principalmente, né? Que é o que vai dar equilíbrio, digamos assim, uma das coisas que dá equilíbrio ao uso da voz, né? E aí a gente vai passando para o segundo ponto, né? Que você mencionou, que é o trabalhador. Mas assim, ó, nesse ambiente... É importante você pensar em ar-condicionados, que tem que estar sempre feito, né, a limpeza. É importante essa questão da respiração, que aí isso a gente faz no PCV, tá? Um trabalho de respiração, orientação. Porque se a pessoa fica falando muito puxando pela boca, ela não faz o quê? Qual é a função do nariz? Ele umidifica, purifica e aquece o ar. Porque, por exemplo, se a gente puxa pela boca, querendo ou não, também resseca, né? Sim. Né? E aí, Solane, assim, é muito importante, eu até tirar uma dúvida. A gente
pode fazer tipo uma ginástica da voz, alguma coisa nesse Plano de sentido? ação, vou falar nisso. Tá? Te acalma. Tipo, não tem ginástica laboral? Isso. Tem a vocal, Massa. né? Isso. Então, é lá no plano de ação. Então, vamos caminhando. O ambiente, a gente já viu mais ou menos isso aí, né? Aí, a gente faz o quê, gente? Todo no PCV, um levantamento do que a gente viu na análise ergonômica, um levantamento do que a gente viu no ambiente, que às vezes alguma coisa a gente vê que não necessariamente está na análise ergonômica, não porque ela não contemplou, e sim porque não é um ponto fundamental na análise, Sim. né? E a gente faz aquelas orientações ali do ambiente. Certo. Segunda coisa que a gente faz, segundo olhar, é para o próprio trabalhador. Aí é mão de obra. Por quê? Porque não tem como você fazer... É audiometria, pronto. Se eu vou olhar na parte do PCA, a parte do trabalhador, o que é que eu vou fazer? Avaliação auditiva em todos. Sim. Mesma coisa. Eu tenho que Avaliação fazer vocal. avaliação vocal em todos. Aí, nessa avaliação vocal, eu vou ver patologias. Vou ver se a pessoa fica muito assim, ó. Se ela respira muito assim, ou se ela é aquela pessoa que vai falando, até gastar a última gota do seu ar, quando não tem mais ar. Aí fala de novo. Porque tem gente que é assim, não consegue fazer aquele controle respiratório, então só deixa para respirar no final, que aí não tem o nariz, não dá conta. É como se eu estivesse lendo um texto sem ponto, sem vírgula, coisa direta, e aí vai cansando. Aí quando é igual você morrer afogado. Quando você tá morrendo afogado, você bota a cabeça para fora, você não vai respirar pelo nariz, bebê, você vai pela boca mesmo que entra mais. Mas é interessante porque até um ponto que a NR17 pontua, né, a questão do texto, que ela menciona um texto que tenha micropausas para a pessoa poder fazer essa respiração, né? Então, eu acredito que pode ser um ponto também, né, que o PCV pode atuar juntamente com a equipe, essa questão do texto que é trabalhado, né? Quando tem aquele copyright muito definido. E é interessante que você falou aí, existe um trabalho que é posterior, né? Posterior não, é totalmente separado da conservação vocal, que é a questão de impostação, né? E aí tem muitas empresas, eu já fiz esse trabalho, e tem muitas empresas que querem que a gente faça, principalmente call center. Por quê? Porque além da saúde vocal, você trabalha também eu digo que é encantar com sua voz, né? A gente deu um treinamento aqui que é assim, um abraço quentinho com a voz. Abraçar o outro com a voz. Então, porque é muito difícil você demonstrar esse abraço com a voz pelo telefone. Sim, com certeza. Né? E principalmente hoje, que a juventude, as pessoas hoje não estão acostumadas a falar ao telefone. É zap. O máximo que manda é um áudio. Não, e a figurinha, não, manda um áudio, mas a pessoa que recebe acelera. Né? Acelera. Não posso criticar sobre essa pessoa. Né? Então, assim, é muito importante essa avaliação da voz, voltando aí para o PCV, que o segundo momento é com o trabalhador, a gente vai avaliar, pessoa por pessoa. Então, é uma entrevista mesmo com o colaborador. São exercícios, são testes, né? São testes mesmo. A gente manda ler texto, a gente bota numa posição, né, deitada, para avaliar a respiração, né? Solânia, qual é a respiração ideal? Garanta você que a superior não é. Porque tem gente que respira, levanta isso aqui. Eu nem sei fazer. Tem gente que me levanta isso aqui, tem gente que tem até... Você já virou, a pessoa chamam, não sei o que, de pombo, peito de pombo. Que é como essa região... Se desenvolve com o tempo, que fica aqui bem, esse osso bem alto, tu já viu? É de tanto respiração superior que a pessoa tem, né? E aí, onde eu digo que às vezes a natação, não sei se ela é amiga ou inimiga da voz, eu não sei se um cantor conseguiria ser atleta de natação. Não sei, nunca pensei nisso, porque é muito comum a respiração superior em quem faz natação também. Sim. Né? Muito comum. Então, quem faz natação e que trabalha com voz, né, que a voz é um instrumento de trabalho, tem que fazer uma fonoterapia. Provavelmente vai encontrar aí alguns conflitos, né? Mas dá, né? Vamos lá. Sim, então vamos lá. A gente faz essa avaliação e depois faz um relatório. Né? Individual de cada trabalhador. E assim, na verdade, não é que a gente descarte, eu vou dizer descarta, mas não é descartar. Você separa aquelas pessoas que não têm aparentemente
nenhuma patologia, Aham. porque entendam, nós estamos trabalhando com saúde vocal, Uhum. né? Não com qualidade vocal. Ah, qualidade não é de ser boa, não. Qualidade é o que antigamente a gente chamava de timbre. Sim, sim. Se é Quais bonita são- ou não a voz, né? Não, é assim, qual a sua qualidade vocal? Aí a gente diz se é forte, se é fraca, se é alta, se é baixa, certo. Porque é se é muito, nasal, se é é oral, porque se é é muito gutural. particular, né? Muito É. do organismo mesmo do indivíduo, Isso, né? é. Então, assim, eu não sei agora se alguém que estiver ouvindo tiver outro nome hoje, a mais atual, pode me falar, né? Porque eu já passei pelo timbre, já passei pela qualidade vocal, então não sei, né? Sim. Se tem algum nome novo, mas para que todo mundo entenda é isso mesmo, né? A característica da voz de cada um. Então, eu separo aquelas pessoas que têm suas características próprias, e aí eu não estou olhando se é bonita ou feia, tá? Uhum. Não estou olhando se é infantilizada, não estou olhando se é nasalizada, não estou vendo nada disso. Não estou vendo se tem dificuldade, a língua presa, se tem dificuldade de dizer o tra, o bra. Não. Não, eu estou vendo, no momento, eu estou vendo saúde vocal, Uhum. né? Eu estou vendo e essas pessoas que a gente desconfia que tem alguma patologia, a gente encaminha para o otorrino. Certo. Para fazer, mesmo jeito que faz com a audição. Só que é para fazer uma laringoscopia. Para ver o que, Solânia? Para ver se tem algum problema nessa corda vocal, que a gente chama dessa prega vocal. Sim. Né? Diz corda porque acostumou a dizer corda, né? Culturalmente, né? Isso. É chamado. Entendeu? Então, aí é isso. Aí, depois disso, você alinha muito, aí vai depender do que cada empresa queira. Pode ser que a empresa diga assim, não, Solânia, com essas pessoas, vamos trabalhar um pouco a articulação de quem tiver problema, porque isso vai impactar no meu trabalho. Uhum. Pode. Não, Solânia, vamos trabalhar essa questão da melosidade, não, que eu não quero dizer o nome científico, mas assim, da monotonia da voz. Se a pessoa tem uma voz monótona, se tem uma voz agradável, se tem uma voz, entendeu? Entendi. Vamos. Porque tem gente que vem dizer uma notícia feliz pra você, que você jura que ela vai te convidar pra ir pro enterro. Oi, Raíssa. Mulher, tu não sabe. Eu fiquei tão feliz. Eu fico Já dá o nervosa suspense, quando eu né? recebo essa ligação aí, eu fico Suspense. tensa. Raíssa, deixa eu te dizer uma coisa, Raíssa. Pronto, Sabe morreu aquele- minha mãe. Sabe aquele concurso, Raíssa, que eu fiz? Eu passei, mulher, tu acredita? Né? Então, assim, tudo isso, você tem que saber a arte da comunicação oral. Pronto. Né? Nessa parte aí a gente vai até caminhando um pouquinho mais para a linguagem do que apenas para a voz, né? Não, meu ver? pra voz, não. A linguagem, a arte da comunicação oral, se você ligar pra linguagem, você tá falando em copyright. Entendi. Porque é o que vai falar. Entendeu? Se eu tô Entendi. falando de voz, eu tô falando como eu vou falar, Entendi. né? E assim, por exemplo, todo pessoal de call center acaba que tem um script. Sim, Se o script é bom ou ruim, isso é linguagem, comunicação, entendi. né? Agora, como ele vai ser lido como uma notícia fúnebre, como uma coisa boa, ou como algo que está torrando minha paciência, Aham. né? Porque não sei se muita gente já recebeu. Olá, como vai? Você está bem? Estou... Ah, que bom. Boa. Né? É. Então, assim, hoje é muito comum. Lógico que é um processo que tem que existir esse script, porque tem que ter um padrão. Sim. Mas até esse script, quando a gente trabalha, faz, não no PCV mais, tá, gente? É outro trabalho, né? A gente faz também como a pessoa trabalhar, tá? E usar esse script de uma forma mais agradável para o ouvinte. Aí já é Uhum. outro trabalho. Vamos voltar para o PCV, né? O PCV eu estou detectando o quê? Saúde vocal. Sim. Certo. Pronto, detectei. Junta todo mundo de novo e vamos fazer o plano de ação. Massa. Que é o plano de ação? É o que todo mundo vai fazer para evitar problemas na sua voz. Então, dentro do ambiente, por exemplo, eu posso estar ali no plano de ação, colocar, tem que ter uma limpeza regular do ar-condicionado, tem que... Pode, desses são o plano de ação do ambiente. Do E o ambiente, conforto térmico, né? Tem que ter Você conforto precisa térmico, tem que Sim. ter um
um jalago, um Trocar, bebedouro. tem que trocar a farda do povo. Tem que trocar a farda, tem que ter um bebedouro mais próximo, né? Já que Sim. eles têm que beber água ali constantemente. Tem que fazer né? uma limpeza dos headphones, de trocar de tanto em tanto tempo, limpar toda Ou semana, então um modelo tudo isso. diferente, né? O modelo atual não é confortável. E algumas empresas, né, acabam distribuindo individualmente, né, Sim. o fonezinho para não ser compartilhado, né? Sim, E Que é não uma das deve coisas ser, que não deve ser. né? Não deve ser. Aí, no né? caso dos trabalhadores, a gente vai trabalhando o que a gente chamou aqui de ginástica vocal, né? Eu acho Essa é a que ação, vai ser a ação. Dentro do Ação, plano de plano ação, de né? ação. A Ah, gente tá. Não, nesse mas aí caminho, tem o que a gente chama, tem a higiene vocal. né? Uhum. A higiene vocal vem todos aqueles mitos que a gente escuta desde criança. Qual foi alguma coisa que você já escutou desde criança que é bom para a voz, Raíssa? Maçã. Maçã é ótimo pra voz. E tu? Mel, né, que é bom pra garganta. Mas a gente olhar os Filhos de Francisco, né? O filme, Ovo. gema de ouro. Gema de ouro. Não, gente! Gema de ouro crua. Se a gente for trabalhar com voz, que eu digo nós mesmos, se a voz for o nosso instrumento de trabalho, a gente tem que cuidar de algumas coisas. De quê? Alimentação. Onde é a alimentação? Nada de alimento que vá deixar a sua mucosa mais espessa. Raíssa, a primeira coisa que você tem que saber: alimento não passa pela corda vocal. Eu não falei que eram 2 sistemas, o digestivo Sim. e o respiratório. Uhum. Qual o caminho que o ar faz? Nariz ou boca, não é isso? Né? A parte Sim. oral, aí ele vem para faringe, laringe, traqueia, aí vai até chegar no pulmão. Isso. O alimento, boca, né, oral, entra um pouco na faringe, né, que é a orofaringe, e passa para o esôfago. Isso. Por isso que a gente tem a úvula, o pinguelim, né, que vai separando. Vai fazer uma seleção, Quem né? nunca... Você entra aqui ou ali, né? Quem nunca se engasgou e disse, eita, entrou pelo caminho errado. Uhum. Pronto, é isso. Então, o ar tem que entrar pelo caminho certo. Uhum. O alimento também pelo caminho certo. Então, se o mel chegar na corda vocal, pronto, socorro, que tá engasgada. Que tá engasgada. Se engasgou, né? O mel, aí a gente vai entender uma coisa, Então, vamos todos os separar. alimentos, o máximo que eles vão passar é pela orofaringe. Então, assim, vamos analisar uma coisa. Estamos falando de 2 coisas. Existe a rouquidão, por exemplo, por amigdalite, faringite, ite quer dizer o quê? Inflamação. Inflamação, né? Em alguma parte. Existe a rouquidão por problema nas pregas vocais. Um calo vocal, uma fenda glótica, qualquer outra coisa. Não vou entrar aqui, né, no tanto de coisa. Existem essas 2 coisas. Se você tiver com alguma ite, né? Com alguma ite, né? Se bem que não tem a laringite também, inflamação das cordas vocais, das pregas vocais, mas que o mel não vai resolver não. Se você tiver com alguma coisa a nível de garganta, né? Com uma pessoa, pode ser que o mel... Aí eu deixo pro médico responder. Pode ser que o mel com limão resolva. Pode ser... Solane, o gargarejo. Tu acredita que o gargarejo serve pra corda vocal? Sabe por quê? Porque o gargarejo, você pode gargarejar o que você quiser. É o ato de gargarejar. Ele vibra. Não e é relaxa. o que você está, né? Se for o amigdalite, tem gente que é bom água morna com vinagre e sal. Vocês já ouviram falar? Já. Pronto. Tá bom, pois... fazer com a história. Se isso resolver... Gargareja isso que serve por 2. Então até a água vai dar certo, né? Que é o movimento, né? Então, assim, com relação a alimentos, não é interessante alimento que dê a mucosa, que ela fique mais espessa, tá? Mel deixa, laticínios, coisas de leite deixa, chocolate deixa. Solane, mas por quê? Porque o que é que você tem a tendência quando você tá com aquela coisa mucosa na garganta? É o chamado pigarro, né? Pigarro. Na hora que você faz o pigarro, uma prega vocal bate na outra com tanta força, tá? Que a gente chama de ataque vocal brusco. É a mesma coisa quando você grita. Você, ei! A corda vocal, ela...
O editor vai videomaker vai sofrer. brigar. Gente, eu prometi que não ia fazer isso. Ele tá ali brigando comigo, ninguém viu. Tá? Então, na hora que você faz isso, ela bate uma corda na outra e a gente chama de ataque vocal brusco. Né? Então, por isso que não pode ter nada que aumente a mucosa. Certo? Alimento, água. Água, tá aqui, vocês podem ver que fez enquanto eu bebi. Ah, mas é porque a água não tá gelada. Ótimo, não pode ser gelada. Nem muito quente, nem muito frio. Só o negócio, você me confundiu. Você acabou de dizer que não passa na corda vocal. Como é que tu tá dizendo que não pode nem muito quente, nem muito frio? O que é que isso vai interferir? Porque é um músculo. O músculo, quando ele está sendo usado, ele está aquecido. Se ele está aquecido, toda a cavidade, todo aqui o espaço onde essa prega vocal tá, onde essa, né, essa corda vocal, para ser mais popular, tá aquecido. Quando você bebe água gelada, a temperatura interna esfria de repente. É o chamado Choque térmico, né? Que entendeu? você vai ter. Exatamente. Não é que a água chegue lá, mas a temperatura chega. Cigarro, não preciso nem dizer, porque a fumaça esquenta, é tóxica, tudo isso. O cafezinho. O cafezinho, se ele não for muito quente, e gelado ele não vai ser, né? Café gelado. Mas se ele não pode ser um for... frappé, cara. mas então também não. Se ele não for muito quente, mas se puder evitar... E assim, gente, ó, a gente tá falando o quê? Ah, meu Deus, eu não posso nunca mais tomar café e chocolate. Não, é antes de você usar a voz Ou durante, como instrumento, né? Então, ou durante. você tá dando uma palestra, ou você tá Exatamente. dando um curso, ou mesmo que você trabalhe com call center, por exemplo, né? Você tá ali falando por muito tempo, pô, você toma um café muito quente, ou você toma água muito gelada, aquilo vai de alguma forma desbalancear, né, a temperatura né, enquanto interna. você tá ali falando. Pronto. Que pode causar um desgaste maior, né? Isso. Ah, eu tô falando desses cantores, né? A gente até comentou. Fica cantando e tomando cerveja. O próprio álcool, ele desidrata. Né? Ele desidrata. Então, ele resseca a corda vocal, porque a corda vocal é um músculo. Não resseca só a corda vocal, a prega vocal. Resseca tudo. Sim. Tudo. Ele desidrata. Isso é bom? Não. Não é bom. E, Solânia, só voltando aqui um pouquinho pra... A maçã, né? Que disse. Sim, a maçã. Quer que eu diga Faltou a maçã. Faltou. E a maçã? Solânia, a maçã é boa pra voz? É. Excelente. Como assim, se ela não passa na corda vocal, na prega vocal? A maçã, o que é maravilhoso você comer maçã antes de usar a voz? Primeiro, porque o normal é a gente abocanhar a maçã. Isso. Então, você já está relaxando toda a sua musculatura que vai ser usada para sua fala. Segundo, a maçã, ela tem aquela aspereza. Isso. Né? Então, ela vai limpando a sua garganta, vamos falar assim, né? Que vai evitar você estar ali com pigarro. Massa. Então, é excelente por isso. Além de trabalhar a articulação, no sentido de relaxar os músculos, ela trabalha porque ela limpa um pouco, né, a garganta, né? Vamos falar assim, para que a gente não tenha essa mucosa espessa. E agora sim, né? Voltando um pouquinho, vai. Gente, eu falo o dia todo. Não, mas só voltando um pouquinho aqui para a parte das empresas, né? Que a gente estava falando, do PCV. Se você já fez algum processo como esse, né? Que não é só entregar o documento, como a gente já vem falando em outros podcasts. Nenhum documento é só você chegar e entregar, né? Tem um plano de ação, tem um acompanhamento. Se você tem alguma história, assim, alguma empresa que já teve um impacto muito legal. 68% do absenteísmo, ajuda? Rapaz! Assim. E do absenteísmo total, tá? Porque se a gente analisar só dos atestados por voz, reduziu 95%. Caramba. 94 ponto alguma coisa na época. Por quê? O que é que acontece, né? Eu fazia um trabalho, não vou dizer o nome da empresa, né? Foram várias, sempre nessa área de call center, na área de telecomunicações e de professores. Já fiz também muito trabalho com professores, tá? E aí, nessa empresa de telecomunicações, especificamente, é uma empresa a nível nacional, eu cheguei aí para o Rio de Janeiro, Recife, Maceió,
Piauí, Rio Grande do Norte e aqui, lógico, né? Então, assim, a gente fez esse trabalho, porque o PCV, se vocês prestaram atenção, eu não tenho como botar só o papel. Sim. Não tenho. Como é que eu vou botar um papel? Eu vou fingir que fiz avaliação vocal? Uhum. Até pode ser só o documento, no sentido assim, avaliei tudo, botei as ações e ninguém fez. Isso. Né? Solânia, mas assim, você foi e voltou. Tem como treinar pessoas, tem como você ensinar exercícios para as pessoas fazerem. Tem como você fazer todo um plano de ação e você monitorar. Não precisa estar lá todo dia. Uhum. São exercícios de relaxamento, são exercícios de vibração, né? Tem muita gente que, assim, Solânia, o que é uma coisa boa para relaxar a corda vocal? Eu digo, não vibra a língua. Isso é ótimo. É verdade. Né? Então, assim, tem muitas coisas que você ensina, programas com pausas no trabalho, você orienta. A orientação é fundamental. Educação vocal não tem coisa melhor. Com Que isso a certeza. pessoa pode fazer diariamente Pode. antes de estar iniciando a sua atividade. E durante E também. durante, nas pausas, né? Aí onde eu falei da ginástica vocal. Uhum. Eu não falei de postura. Sim. Então, se você tem uma ginástica laboral, você já relaxa a musculatura de toda a parte postural. Sim, Ah, com verdade. certeza. Isso já ajudou Uhum. tudo, né? Já ajudou toda essa parte aqui, a parte, tudo. Aí você ensina alguns exercícios de relaxamento da própria prega vocal. Você ensina hábitos saudáveis. Sim. Você ensina o que é a diferença de uso excessivo da voz e o mau uso da voz. Uhum. Né? Aí cada um vai se conhecendo. Você ajuda na hora que você conhece, né, o seu padrão de voz e você respeita o seu padrão de voz, você sofre menos com a sua voz. Com certeza. E é muito, muito legal, né? Quando a gente passa pro resultado, pro impacto que isso tem para a empresa, né? Tem, gente, isso foi um trabalho muito bacana, muito. Durou bastante tempo, porque foram vários locais. Sim. Né? E foi legal, assim, foi muito gratificante, porque eu fiz aqui, em Fortaleza, Uhum. e a gerente da empresa na época, ela mostrou, né? Aí a gerente regional veio, aí a gente mostrou os resultados, e aí foi multiplicando para os outros lugares. Foi muito bacana, muito, assim, eu considero um trabalho muito gratificante. Então, um dos benefícios seria a redução do absenteísmo Uhum. e, consequentemente, né, o aumento da produtividade Sim. e da qualidade de vida daquele trabalhador. Sim, não tem coisa melhor do que você ver pessoas trabalhando com comunicação oral e flui. E flui. E se isso é associado, gente, a uma impostação vocal, aí é que flui mesmo. Com certeza. Né? Com Porque certeza. aí, não, você além de falar de forma saudável, você vai usar bem a sua voz e fala. Uhum. Né? Então, é isso. É muito, mas assim, né, trazendo essa questão do impacto, né, que a gente está mencionando aqui, o absenteísmo, isso aí tem um reflexo, obviamente, né, diretamente no RH, no DP, no financeiro. E na própria e assim qualidade vai, de vida, né? Na qualidade de vida, na qualidade mesmo da empresa, do ambiente da empresa, né? Sim. Porque o adoecimento, ele é uma consequência que pode ser devastadora financeiramente para a empresa também, né? Independente do tipo, a gente está falando aqui do vocal, né? Que é um exemplo, mas o adoecimento de toda forma, ele pode ser ele é impactante financeiramente para a empresa, né? Porque eu sempre vou precisar de alguém que substitua aquela pessoa que está faltando, que está de atestado. Eu preciso pagar os dias, né? Que a pessoa está Sim. ausente, né? Então, para a empresa pode ser devastador. Olha o índice que eu tenho, né? Acho que as empresas elas precisam avaliar aí o índice que elas têm, né? A gente já conversou sobre gestão de atestados alguns episódios atrás, Sim. né? Então, essa gestão de atestados é muito importante que se tenha até para avaliar. O doutor Tiago também falou sobre isso, né? Estudar a população, estudar ali como está o adoecimento da população. Então, avaliar o que é que está causando adoecimento, quais são os adoecimentos mais comuns. Se eu trabalho com voz, com certeza você vai ter muito adoecimento sobre a saúde vocal do seu trabalhador. Até porque, Raíssa, as pessoas não usam a voz só no seu trabalho. Sim, sim. Então, elas não vão ter uma pausa. Sim. Sim, né? com certeza. Eu até né? brinco, que eu digo assim, que eu gosto muito de falar, eu falo pelos cotovelos, mas meu cotovelo nunca teve prega vocal, nunca teve calo vocal. E assim, mas por quê? Eu lembro, assim, desde que eu achava lindo quando a pessoa ia para um show, falava muito e ficava rouca, Aham. e eu não conseguia.
Não consegui. Né? Assim, e por quê? Porque eu sempre usei a minha voz de uma forma correta. Mesmo de uma forma saudável. É, né? mesmo antes de eu ser fono, entendeu? Aham. Assim, porque a minha respiração nunca foi superior, sempre foi intercostal, diafragmática, então sempre foi muito tranquila essa questão da voz. E eu não conseguia ficar rouca. Eu achava isso quando era mais nova, porque eu achava o top, né? A pessoa chegar segunda-feira rouca da escola, porque eu fui pro show, né? Quer dizer, depois a gente vê que é horrível. E Raíssa, tu falou aí do trabalho, sabe o que é uma coisa legal? Você sabia que de todos os trabalhos da prevenção, e olha, já que eu já confessei, né? E eu acho que a gente está nesse ramo há 30 anos. De todos, é o trabalho que a gente não tem nenhuma resistência, nenhuma dificuldade de adesão. Porque é um trabalho, o trabalho vocal é um trabalho agradável, divertido. As pessoas gostam de fazer. Quando a gente faz aquele negócio de trava-língua que a gente faz, um prato de trigo. Né? Todo mundo gosta de ver se o outro faz. Sim, então é um momento, sempre, todas as empresas que a gente fez, essa oficina da voz, toda empresa que a gente fez, impostação, todas, era um trabalho que as pessoas ficavam, quando é? Quando é? Ei, essa semana não vai ter, sabe? Todas, porque é muito bacana, é muito agradável. Né? Então, quer dizer, você dá qualidade de vida de uma forma agradável. É até um lazer. É verdade. Eu acho que a gente vai se encaminhando, né, para o final da nossa conversa. Acho que a gente aprendeu muito. Já, pelo cara? Menos. Pelo menos eu aprendi bastante. Aí, primeiro que a gente tira alguns mitos, né, da nossa rotina e aprende algumas coisas novas, alguns cuidados. Querendo ou não, a gente está aqui hoje trabalhando com a voz, né? A gente está falando. Essa é uma conversa que pode parecer despretensiosa, mas é uma conversa que busca trazer mais conhecimento, como a gente fala, né? Descomplicar um pouquinho do dia a dia do universo corporativo, do mundo do trabalho. E eu acho que hoje, né, a gente traz um assunto que realmente é pouco abordado, mas é muito, muito, muito importante, que são os cuidados com a voz, né? Através do PCV, que é o Programa de Conservação Vocal. Então, assim, muitas fonos, né, que ainda não viam isso como uma forma de trabalho, como uma etapa, né, do até seu como trabalho. saúde ocupacional, né? Então, a gente está aí mostrando que a saúde ocupacional, ela tem vertentes, tem abrangências que vão muito além do ASO, né? De atividades, A ideia desse multiprofissionais, podcast né? também é isso, né? E para o Abrir um empresário pouquinho os ver olhos. o quê? Gente, se você faz uma análise do teu absenteísmo, financeiramente falando, tá? Do teu absenteísmo, do quanto você perde O com modo aquelas diretora pessoas... ligou. Do quanto você perde com aquelas pessoas faltando ao trabalho. Do quanto você perde com aquelas pessoas improdutivas, trabalhando com eu digo garganta para ser bem, né? Doendo, incomodado, com pigarro, com isso. O quanto você perde e o quanto você investe na saúde dessas pessoas, você vê que o teu lucro, ó, é muito maior. Muito Porque maior. aquele investimento que você vai fazer, você vai estar reduzindo o adoecimento, o absenteísmo, reduzindo outros custos, aumentando a produtividade. Você não vai pagar um funcionário de atestado e nem outro para substituí-lo. Exatamente. Solange, eu agradeço demais a gente trocar um pouquinho de canto hoje, ter essa dinâmica hoje eu diferente. Eu gostei, ó. Acho que eu não vou sair daqui mais. A gente ter essa dinâmica diferente, né? E poder agregar, trazer mais conteúdo. Sair de uma abordagem, a gente passou um pouquinho, né? Saiu de uma abordagem mais técnica, que a gente vinha falando sobre segurança do trabalho. Isso. Entramos, né, nessa parte da saúde ocupacional, voltada aí para fonoaudiologia. Não corta não, viu? Tu não corta isso, tá? Fonoaudiologia. E assim, agradeço realmente mesmo, né? A gente ter essa conversa, era uma conversa que a gente já vinha querendo ter há bastante tempo. E convido todo mundo, agradeço também todo mundo que ficou até agora nos ouvindo, nos assistindo. Convido você a curtir, né, o vídeo onde você estiver, se você estiver no YouTube, a compartilhar, independente da plataforma que você estiver, né, a divulgar esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico e que vai vir muito mais conteúdo por aí, viu? Deixe seu comentário, comente o que você achou desse episódio, comente o que você está achando, né, de todos esses episódios que a gente já gravou e vamos pra cima, que ainda tem muita coisa boa pra gente
conversar por aqui, viu?